Ele nasceu no dia 11 de outubro de 1952, no Cedro, Ceará. É um ícone no futebol cearense e nordestino, teve uma carreira vitoriosa e passou por diversos clubes como Icasa, Guarani de Juazeiro, Botafogo da Paraíba, Londrina, Ceará, ABC de Natal, dentre outros, deixando uma marca por onde passou. Octacampeão pelo Icasa, bicampeão pelo Ceará, bicampeão pelo ABC de Natal. Nosso maestro de hoje é Cícero Nicásio. Fala, Nicásio. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Prazer é meu. Eu gosto muito de falar de futebol. E tem momentos até que eu me emociono, porque quem jogou futebol como eu joguei, saindo do futebol cearense e percorrendo praticamente o Brasil todo, disputando o Campeonato Brasileiro, fica, né, aquela saudade. Hoje não está mais tão acentuada, não, mas tem a época que dava uma tristeza grande. Isso não é só comigo que acontece com qualquer atleta que para de jogar futebol. Quer dizer, eu tive uma carreira brilhante. E você sente saudade dos amigos, sente saudade dos treinos, das viagens, das brincadeiras. Você sente saudade de tudo, né? Daquele ambiente de futebol. Que tem momentos também de que a gente fica, mesmo estando em concentração, estando viajando, você fica sozinho, com saudade de casa, com saudade dos amigos, com saudade da sua terra. Mas é uma coisa que eu sempre procurei colocar em primeiro plano, foi a minha profissão. Parou em que ano, Nicásio? Eu parei em 88, no dia 12 de outubro de 88. E olha que eu fiz aniversário dia 11. Dia 11, parei, foi minha última partida, Rapaz, uma partida amistosa entre Casa e Guarani no Romeirão. Aí não joguei mais. Show de bola. Comigo aqui, alguém que conhece um pouquinho de Cássio, está sempre com a gente batendo um papo, trazendo boas lembranças do Icasa, enfim. Nilo Facundo, campeão, satisfação de te receber aqui mais uma vez e hoje é um dia especial. Um dia super especial, satisfação estar de volta. Depois de umas chuvinhas, né, que vem acontecendo. E estar com o Nicásio aqui também é motivo de muito orgulho, de muito prazer, porque traz a essência dos Facundos, né, para o conhecimento do grande público cearense, já que já passaram quantos anos que já se passaram? 40 e tantos. Pois é. E muita gente esqueceu, né? É isso. Só aqueles mais saudosistas que lembram de um tempo que o futebol era diferente. O futebol de hoje, onde a gente tinha futebol na veia, futebol jogado na veia. Hoje é completamente diferente. De forma que participar do Maestro da Bola de novo com o Nicásio é motivo de muito orgulho e satisfação. Muita gente esqueceu, mas muita gente também traz na memória, porque sempre fala, e o Nicásio, jogava demais, esse aqui, não sei o quê. Então, tá na memória, cara. E se tá na memória do torcedor, a gente traz aqui pro Maestros da Bola, já deixando o meu sentimento de gratidão pela tua participação. Quem tá no YouTube, deixa nos comentários aqui se você se lembra de quando ele desfilava nos campos do nosso estado e do Brasil. Deixa alguma dúvida, pergunta, tá bom? Quem está com a gente na TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pela sua audiência com a novidade. Estamos também na FM Fortaleza, ou Fortaleza FM 90.7, também no nosso canal do YouTube, Maestros da Bola CE, e no Spotify. Então você pode nos acompanhar em qualquer lugar, YouTube, Spotify, TV e FM. Campeão, fala pra gente aí, você nasceu no Cedro, né? Aí foi muito cedo para Juazeiro? Olha, todo mundo nasceu no Cedro, né? A gente foi muito cedo para Juazeiro porque houve uma tragédia no Cedro. Né? O Cedro foi inundado em 1963. Quer dizer, eu tinha 11 anos de idade e 2 anos depois nós fomos para Juazeiro. 2 anos depois, 65, nós fomos para Juazeiro. E para você ter ideia, 65, em 72... eu já fui octacampeão pelo Icasa. Entendeu? Quer dizer, eu já tinha de 65 mais 7, né? Eu havia servido o tiro de guerra, né? Que lá era o tiro de guerra. E eu fui campeão com aquele cabelinho ainda cortado, né? Do tiro de guerra, do soldado. E comecei a jogar no ano seguinte, a gente já veio disputar o Campeonato Cearense, 73, né? Daí começou a minha trajetória. Joguei 7 anos no futebol cearense, depois foi que eu fui transferido
para o Botafogo da Paraíba e aí começou a minha trajetória no futebol nordestino e brasileiro. Profissional foi no Icasa, primeiro time. Primeiro time, em 73. 73. Cara, a gente vai falar sobre a tua história. Tu gosta muito de história. Tu gosta, Nilo, aqui de... Muito. Ali tem história, o pessoal fala. Rapaz, Nicásio, rapaz, ali tem história. Mas eu queria falar rapidamente aqui. Rapidamente não, eu quero falar muito sobre isso também, tá? É o primeiro livro? É o primeiro livro. Primeiro de muitos. Eu sei que tem alguns inscritos já. Só não foi lançado ainda. Já é tem, verdade? Já tem alguns inscritos, esse aí é o primeiro. Pronto. Esse aqui, em especial, o atleta e o poeta Nicásio Facundo, é de poesia. De poesias. Não é de histórias ainda. Não, é porque muita gente acha que o atleta e o poeta... Aí, aqui deve ter esquema tático, deve ter algumas piadas, deve ter algumas coisas. Não. Aí só é poemas e poesia, mas tem ainda uma gozação na fase do Ceará de 82, que o Ceará não ganhou nada, né? Foi campeão em 80, bicampeão em 81, em 82 o Ceará não ganhou nada e eu fiz uma poesia gozando a fase do Ceará, entendeu? Então tá estampado nesse livro, é a única coisa que tem sobre o futebol, o restante são E muitas poesias, fotos, né? Muitas fotos. Tem as fotos... Escalação do Botafogo de 80, escalação do Icasa de 76... escalação do Guarani de Juazeiro, né? Enfim, muita coisa. Do Londrina tem uma foto também, né? Foto do Londrina. Tem na contracapa. O atleta e o poeta. Aí tem na contra. Essa foto aí é uma foto do ABC, né? Que a gente tem que parabenizar um fotógrafo desse, porque o cara pegar uma foto dessa, né? Só sendo fotógrafo profissional. E essa foto... E na época daquela, né? Daquela, né? Isso aqui hoje você consegue parar até o vídeo, mas nessa época... É verdade. Aqui... Isso aí foi... Eu estava no 83. 83 eu estava no ABC. ABC, Botafogo, Icasa, jogou em times tradicionais do Nordeste, né, cara? Joguei. Eu saí para o Botafogo. Eu tive uma trajetória no futebol, assim, uma ascensão muito rápida. Porque eu lembro que eu saí em março de 78 do Icasa. Em julho, eu estava no Paraná. Rapaz. Eu estava no Londrina. E o Londrina havia feito uma grande campanha em 77, ficando em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E eu fui fazer um jogo em Londrina, contra o Londrina, e eu fui o melhor em campo. Ganhei um troféu da Rádio Manchete. Rádio Manchete, e após o Campeonato Brasileiro, eu fui emprestado para o Londrina, passei 6 meses lá, retornei. Estranhei muito, né? Estranhei muito porque muito frio, um futebol diferente. É quando as coisas têm de acontecer, entendeu? Eu não tive, como ele chama hoje, de minutagem. Sim. Entendeu? Eu não tive muita sequência no time do Londrina. Tive alguns destaques, alguns jogos, mas não me firmei e preferi... É o destino, né? Preferi voltar para Paraíba, entendeu? Não renovei o empréstimo, voltei para Paraíba em 79 e dei sequência à carreira e aquela campanha, né? Fizemos boas campanhas pelo Campeonato Brasileiro, sempre estando ali disputando, porque tinha o troféu da Bola de Prata, né? Sim. A Bola de Prata da revista Placar, e eu sempre estava como cabeça de área, né? Entre os melhores ali, os mais cotados. Ficava terceiro, quarto, ficava oscilando ali como o cabeça de área, com grandes volantes do futebol brasileiro da época. Nilôncio. E os outros irmãos, macho? Tão bom de bola quanto ele, menos dedicado. Ele é o mais preguiçoso, mas é o que mais se dedicou, né? Mas lá em casa, graças a Deus, não sei se herdou da mãe ou foi do pai, né? O gosto pela bola. Ai de Deus. Né? O gosto pela bola. Mas naquele tempo era complicado, sabe? Não tinha profissionalismo, uma vida muito difícil. E 10 irmãos. Era muito difícil. Mas Nicásio foi corajoso. Ele, obstinado pela bola, e fez da bola o maior motivo da vida dele. Para ele crescer na vida, né? É claro que é competente, precisa de sorte, né? Precisa de muitas amizades e, graças a Deus, aonde a gente vai, as pessoas, pela forma que ele tem de tratar as pessoas, conquista muitos amigos, né? E por onde ele passou, deixou lembrança. Você pode ir em Natal, pode ir onde você for, até fora do futebol mesmo, porque é um cara tranquilo, que sabe viver, gosta da vida, tem carinho pelo próximo, né? Não tem maldade, desde cedo, desde mim, nunca teve maldade com nada. E é bom quando a gente encontra os amigos aqui
que gosta dele, que depois de tantos anos, né? A gente estava andando com o Serginho esses dias. Legal. Quer dizer, uma coisa de 40 e tantos anos atrás permanece viva. Porque dizem que os bons amigos, a distância não atrapalha. Quando se encontra, parece que estão vivendo normalmente. E o que a gente leva da vida é isso, né? As amizades, os amigos, os prazeres que a vida traz através dos amigos. E o futebol é uma atividade que aproxima muito as pessoas. E hoje ganhou uma dimensão enorme porque recupera o ser humano, recupera famílias, né? E como outras modalidades. Mas como é a nossa paixão nacional, fica muito mais em evidência. É uma pena porque ele foi jogar em 70, né? Em Pois 80. é. Você joga hoje, estava da seleção brasileira para cima. Mas tudo no tempo de Deus. Cara, histórias. Fala pra gente aí. O Nilson deve ter vivido algumas histórias ainda com o Nicásio. Fala pra gente algumas histórias do Icasa, por exemplo, que talvez seja o time que vocês mais têm vínculo, até por morar muito tempo lá. Mora até hoje no Juazeiro, né? Mora até hoje. Você mora no radicado de Juazeiro. Cara, e aí? Como foi jogar no Icasa? Como é o teu contato com a agremiação, com atletas? Enfim, fala pra gente também. Olha, eu não me afastei do futebol porque eu sou radialista, sou comentarista de futebol também, assim como o Nilo Facundo. Lá em Juazeiro? Lá em Juazeiro, eu não me legal. afastei. Agora eu estou um pouco afastado, estou sem prefixo, mas sempre que acontece, sou convidado para comentar futebol. E a minha história no futebol de Juazeiro veio com o advento do Rumeirão, né, em 1970. Porque eu já jogava... Nessa época se jogava futebol amador com o pé no chão, não tinha chuteira, Sim. Entendeu? Na década de 70 não tinha chuteira. Calçar uma chuteira para mim foi uma grande alegria, entendeu? E aquilo que eu lhe disse, eu com 18 anos, 19 anos já estava ganhando dinheiro no time do Icasa, porque era um futebol amador, mas que tinha um campeonato muito efervescente da cidade, onde criou-se uma rivalidade muito grande. Até hoje existe entre Icasa e Guarani. É tanto que eu joguei nos dois. Tanto joguei no Icasa, como também joguei no Guarani. Então era sonho de todo adolescente, de todo menino, jogar na grama, não é? Porque era uma novidade. No verão, a novidade inaugurado com grande festa, com a presença de Fortaleza, de Cruzeiro. Depois veio alguns amistosos, quer dizer, o do Santos, em 73, do Cruzeiro jogando no Rumeirão. Então, aquela coisa que deu um impulso no futebol juazeirense foi justamente o advento do Rumeirão. Sim. E o profissionalismo, logicamente. Claro que nessa caminhada, nessa trajetória, houve muita decadência, né? Mas eu sempre fui um cara muito, muito obstinado no futebol. Claro que cometi meus deslizes, logicamente, pela idade, da juventude, essas coisas, mas eu me conscientizei que tinha que jogar futebol logo cedo, entendeu? Me cuidei muito e por onde saí fiz muitas amizades, como o Nilson falou. Não tem um desafeto na minha carreira, por onde eu passei. E olha que eu joguei em 6 clubes e você for somar aí os elencos, né? Dá muita gente, porque não existia, eu não existia estrelismo. Eu tive... minhas lideranças por onde eu passei, mas nunca me senti estrela de nada. Todo jogador que chegava no meu clube, por onde eu passei, era muito bem recebido por todos, e principalmente por mim, porque eu sempre fui um cara muito brincalhão, cheio de piada. Quer dizer, a gente viajava, o apartamento que eu viajava estava sempre a gente rodeado contando piada, jogando cartas. Então eu sempre fui um cara muito, muito alegre, porque eu fiz realmente do futebol uma alegria. Não foi somente uma profissão. Não se ganhava muito dinheiro, mas se ganhava para viver, entendeu? Para amparar a família, deu para amparar a família e, logicamente, deu para se fazer muita amizade. É aquilo que eu disse. Eu hoje já não sinto tanta saudade, porque já tenho o quê? 40 e tantos anos que eu parei de jogar futebol. Mas hoje, através da rede social, né, eu tenho contato com alguns amigos por esse Brasil afora. Essa escalação aqui, ó. Escalação do Ceará 80-81. Ilon se lembra. Lembro. Ele já estava aqui. Valdemir, João Carlos, Alves. Isso é o Alves, né? 80, é o Alves. 80 é o Alves. É. Lulinha, Hamilton e Lula. Lulão, né? Getúlio, Zé Eduardo, Ademir Pato. Que time, hein, velho?
Ademir Patrício, Nicásio e Ramon. Ramon. Já pensou? E esse time aqui? Esse time era muito bom. Esse time aí a gente ganhou o Zé campeonato. Eduardo, Ademir Patrício, Nicásio e Ramon. Esse time a gente ganhou o campeonato arrastão, né? Porque eram 3 turnos. E cada turno tinha uma Eram volta. 3 turnos, Era 3 turnos. Em 80, não. Em 80, eu cheguei no meio do ano. Já o campeonato tinha andamento. Jogou no Botafogo, aí veio pro Ceará no meio do ano. Veio pro Ceará em 80, no meio do ano. E o Ceará já havia perdido um turno para o Ferroviário, quando eu cheguei. A gente ganhou o segundo turno, perdemos o terceiro turno, mas a gente conseguiu reverter. Foram 3 jogos, ou foi 4 jogos, na final de 80. Entendeu? Aí nós fomos campeões. Manteve a maioria do elenco. Aí veio quem? Veio o Alves, Josué, aquela geração já em 81. Aí nós ganhamos esse campeonato de 81, o bicampeonato, como se chamava na época de arrastão. Sim. Porque nós ganhamos o primeiro turno, a segunda volta do primeiro turno, que tem um negócio de umas voltas, o regulamento, segunda volta. Quando você ganha a segunda volta, já ganha o turno, no terceiro turno da mesma maneira. Então foi um campeonato que nós ganhamos, como se diz, um campeonato arrastão, não é? Era um campeonato longo, com 3 turnos, 6 meses de campeonato, jogos de ida e volta. Não é como hoje, que... Ixi, hoje é... Não, o Ceará foi campeão acabou. invicto jogando 7 partidas. Já pensou? Já Copa pensou? do Mundo. É a Copa do Mundo, quer dizer, regulamento de Copa do Mundo. Entendeu? O Ceará empatou com o Fortaleza na final. É. O resto jogou com um time intermediário, time pequeno. Você veio do Botafogo para o Ceará, mas vieram outros também, não foi? De lá, o Zé Eduardo, Getúlio. Getúlio veio contigo, veio né? primeiro, depois eu vim. O Zé veio depois. Foi depois. Entendeu? Foi depois que o Zé chegou. Uhum. Em 80 mesmo, porque o treinador Caissara, Sim. ele foi Caissara também veio depois. Porque quando eu cheguei aqui, o treinador era Carlos Froner. Foi o primeiro treinador de Zico, né? Sim. No Flamengo, treinou o Flamengo, Grêmio. Era o Carlos Froner. Depois o Carlos Froner caiu, o Caissara estava no Vitória da Bahia, caiu lá também, e o Franzé trouxe o Caissara, entendeu? Trouxe o Caissara, aí o Caissara trouxe o Zé Eduardo. Uhum. Quer dizer, eu já estava aqui, aí nós formamos o meio do campo em 80 com eu, ele e Ademir Pereira, que era um meia mineiro. Isso Depois, em 80 ainda. Em né? 80. Depois foi que o Alves surgiu em 81, o Ademir foi embora e o Alves ganhou a posição e nós formamos em 81, eu, Alves e Zé Eduardo. Em 82 houve algumas divergências com o Zé Eduardo e o Zé Eduardo foi para o Fortaleza. Ok. E o Ceará não ganhou nada em 82. É. Não, porque aconteceram algumas coisas dentro do ambiente interno do Fortaleza, do Ceará. O Ceará trocou Pedro Basílio por Mazolinha. A grande jogada do Silvio Carlos. Silvio Já era o Carlos. Silvio, né? É. Silvio Carlos. Houve uma troca, trocaram o Mazolinha, que foi também bom jogador, por Pedro Basílio. E o Zé houve uma divergência, um desentendimento, e o Zé foi para o Fortaleza. Em 82 o Fortaleza foi campeão. Aí tinha o meio de campo do Fortaleza. Nelson, Assis Paraíba, Zé Eduardo e de quebra, Adilto. É. De quebra, Adilto. Já pensou? Então, e olha que teve um turno em 82 que, acho que foi no terceiro turno, o Ceará precisava ganhar do Fortaleza por 3-0 para conquistar o turno. Nós ganhamos de 2-0. Não conquistamos nada. Tinha que ser 3. Tinha que ser 3. Que o Fortaleza foi campeão com merecimento, porque também tinha um time bom. A campanha do Ceará dentro do campeonato cearense, porque ele não chegou à final. Não chegou à final. Então, um time como o Ceará que entra no campeonato cearense, ele tem que chegar à final, entendeu? Não chegou e deu Fortaleza contra o time do Ferroviário. E aí, Nilson? Olha, essa é a fase áurea, né, Nicásio? Mas eu queria que você contasse um pouco do início da sua carreira no Icasa. Como é que foi? Como era enfrentar Ceará e Fortaleza naquele primeiro ano de profissional? Como foi sair do Icasa para o Botafogo da Paraíba, né?
assim, você já conhecia Fortaleza, já tinha enfrentado esses dois clubes, eu tenho, mas essencialmente o início lá no Icasa tenho- para enfrentar Ceará e Fortaleza. Eu tenho a memória muito boa em relação a isso. Eu fecho meus olhos aqui e me lembro quando o Icasa estreou no Campeonato Cearense, jogando aqui contra o Fortaleza, contra o Ceará. Eu lembro até do time do Ceará. O time do Ceará era, olha, Hélio Show, que depois, 7 anos depois, eu encontrei com o Hélio Show no Botafogo da Paraíba, em 80. Uhum. Então o time Hoje ele mora... Hélio Show, Paulo Tavares, Nagel, Mauro Calixto e Dimas. Edmar Samuel e da Costa. Não, Jorge Costa. Jorge Costa. Da Costa era o ponto esquerdo. Jorge Costa era o ponto esquerdo. Era Nado, Vitor e da Costa. Da Costa. Eu me lembro desse time. E outra coisa, nós perdemos por 1-0. O Icasa perdeu por 1-0. Agora, o início da minha carreira, eu jogava, era amador, entendeu? Era amador. Me destaquei no futebol amador de Juazeiro jogando. Inclusive tem nesse livro o 13, né? Que era um time amador, que jogava eu, Tarcísio, que é meu irmão, que jogou futebol, jogava muito bem. 13 de Juazeiro. 13 de Juazeiro. Uhum. E eu me destaquei em 71. Em 72 eu fui para o Icasa, que é justamente isso que você disse, que eu fui octacampeão. Em 73, aí começou. Mas o problema do futebol do interior era o problema de estrutura. O problema somente de estrutura. Tinha bons jogadores, mas não tinha estrutura, não tinha um preparador físico. Nessa época não existia. Existia aqui no Ceará e Fortaleza, tinha preparador físico, mas lá não tinha. O treinador era que fazia tudo. A figura do treinador de goleiro também não existia. Eu não sei, depois quando eu vim para o Ceará era que Nagel era o treinador de goleiro. Então a gente não tinha estrutura nenhuma. Não tinha uma boa alimentação, não tinha nada. Para o futebol amador de Juazeiro, o Icasa, pela essa estrutura que tinha, jogava, entendeu? Mas quando a gente veio disputar o Campeonato Cearense, não existia essa estrutura. Era uma coisa que a gente pode dizer que veio disputar o campeonato profissional, mas que tinha muita coisa do amadorismo, que levava ali daquele período que o Icasa e Guarani, tanto o Icasa como o Guarani, disputou esses campeonatos cearenses sem uma estrutura profissional. Era profissional na carteira, mas não tinha, não dava condição de trabalho para você. Não tinha uma alimentação, não existia nada. Você treinava um expediente só, treinava ou de manhã ou de tarde, e não tinha um preparo físico para enfrentar Fortaleza e Ceará. É tanto que quando o Icasa se estruturou melhor, o Icasa chegou a ser a terceira força do futebol cearense, até superando o time do Ferroviário. Porque tinha um meio de campo, era Jová, que depois veio para o Ferroviário, depois foi para Portugal, em 79, e Zé Nilton, que era um veterano, e contava comigo na meia esquerda. Mas faltava essa coisa do profissionalismo. Porque quando ia jogar contra Ceará e Fortaleza, esse poderio técnico que tinha o Fortaleza e tinha o Ceará, o Fortaleza, quem não lembra, tinha o quadrado de ouro com um chinesinho, Lucinho, Hamilton Melo e Zé Carlos, entendeu? Louro, Hamilton Rocha, Pedro Brasílio, Osíris, Bauer. Quer dizer, eu me lembro de tudo isso porque eu corria atrás desses caras. E a gente só aguentava o primeiro tempo. No segundo tempo, o time cansava todo, você tinha 2 mexidas para fazer. Aí, meu amigo, a gente levava de 3, de 4, de 5. Entendeu? Éramos favas contadas mesmo. Não tinha. Quando a gente corria muito, jogava muito, perdia de pouco, entendeu? Fazer um gol em Ceará e Fortaleza era motivo de muita alegria, entendeu? Mas isso também era o quê? Era Guarani de Sobral, era Quixadá, era Calor do Ar, entendeu? Maguari. Os times da Guarani de Juazeiro, que eu joguei nos dois, quer dizer, não existe uma disparidade muito grande, física e técnica em relação a isso. É tanto que a gente, olhando os campeonatos, né, o Icasa foi campeão em 92 com quatro campeões. Né? Em 2005 perdeu aquele campeonato para o time do Fortaleza.
Quer dizer, a gente analisando Ceará e Fortaleza, hoje não dá nem para analisar. Hoje a disparidade é muito grande. Ceará e Fortaleza estão muito distantes do restante do futebol cearense. Então, a gente não tinha essa condição. O Icasa chegou em 2005 e perdeu o campeonato. Entendeu? Quer dizer, foi campeão sem dar uma volta olímpica. Guarani de Sobral fez algumas campanhas, ganhou turno, essas coisas. Mas era aquela coisa de Ceará e Fortaleza na época, né? Hoje não, você já tem times de segunda e terceira divisão que dão uma condição de trabalho melhor. Sim. Mas mesmo assim, não tem frente. como, não faz frente a Fortaleza e Ceará. É tanto que hoje Fortaleza e Ceará disputam o campeonato cearense sem tanto interesse. E a chegada ao Botafogo? Como foi que a chegada do Botafogo foi o seguinte. O Caissara já me conhecia pelo fato de Caissara foi treinador do Fortaleza, foi treinador do Ceará, ele me conhecia. Então ele foi para o Botafogo da Paraíba e já me conhecia. E me levou para lá em 78. Quando eu cheguei lá, aí já tinha o quê? Chico Alves, que jogou aqui no nosso futebol. O Zé Eduardo já estava por lá, entendeu? Que era conhecido do futebol cearense. Quando o Caissara também levou o Zé Eduardo, que depois o Zé Eduardo saiu e retornou em 80. Então, era uma situação de eu sair do Icasa, entendeu? E chegar num time que tinha uma estrutura melhor, principalmente na parte física, né? Principalmente na parte física. O que me faltava era a parte física, de você ter uma alimentação melhor, de você treinar dois expedientes e de você ter a oportunidade, meu amigo, de viajar o Brasil todo jogando futebol, de jogar contra grandes clubes, entendeu? Eu que estava lá escondido no futebol cearense, porque você era escondido lá no Icasa, porque não existia hoje essa mídia de hoje. Sim, hoje estão divulgando, a televisão está divulgando gol de várzea. Dando destaque a gol de várzea. Mas antigamente você fazia um gol, uma grande jogada, quem era que iria descobrir? Mas é verdade que você foi como contrapeso? Fui, porque o Hamilton, né, que jogava no Guarani, foi primeiro do que eu. Mas aí deram a informação, olha, Nicasso está lá se perdendo, Caissara me levou, e o nome era o Hamilton, né? Hamilton, que era um jogador grandão, também grande jogador. Jogava muito canhoto, mas se perdeu na vida, né? Era no Icasa também? Não, do Guarani. Ele era do Guarani. E eu fui. É tanto que eu me destaquei aquilo que eu falei. Eu tive uma ascensão muito grande em 4 meses disputando campeonato brasileiro. Ora, você sai de um time, o time te dá uma condição melhor. E você disputando o campeonato brasileiro. Até então, nem de avião eu tinha viajado. Entendeu? Nem de avião eu tinha viajado. Quando eu cheguei na Paraíba, meu primeiro voo, eu me lembro, foi do Recife a São Paulo. Entendeu? Eu era marinheiro, como eles chamam a gente, marinheiro de primeira viagem, né? O marinheiro de primeira viagem. Então, em 78, eu me destaquei tanto ao ponto de ir para o Paraná, para Londrina, né? Me destaquei. Aí, depois eu retornei e com 2 anos depois, já com 2 campeonatos brasileiros disputando e jogando bem, entendeu? Jogando bem, foi que o Franzé foi lá e me pegou e vim para o Ceará. Jogou no Maracanã já? O Maracanã tem essa foto aí. Eu joguei no Maracanã umas 4 ou 5 vezes. E joguei muitas vezes no Rio de Janeiro e detestava ir jogar no Caio Martins. Os times do Nordeste geralmente iam jogar e quando iam jogar e levavam para o Caio Martins, era horrível. O Caio Martins foi o pior estado que eu já joguei na vida. Ok, de campo, grama... De tudo. A grama, a arquibancada muito perto. É tanto que o jogo lá em Caio Martins, em Niterói, né? Em Caio Martins, Niterói, não gostava realmente. E no Maracanã, essa foto do Botafogo aí, que tem matadores de tricampeão, esse jogo foi do dia 6 de março. No Maracanã contra o Flamengo. Contra o Flamengo. De Zico e companhia. Nós vencemos por 2-1. Quer dizer, foi uma vitória que impactou o Brasil. Se fosse hoje não, vencer o Flamengo não tem problema nenhum, porque hoje está tudo, a mídia está em cima, a televisão, tudo, não tem não. Mas na década de 80... Foi em 78, não? Não, foi em 80. Foi 80, né? Foi 80 no já. dia 6 de março de 1980, numa quarta-feira, nós vencemos de 2-1. Lá dentro. Aí, meu amigo, você tem ideia, a gente desembarcou
em João Pessoa na quinta-feira. Ah, tá aqui. Na quinta-feira, esse time aí que venceu. Matadores de tricampeões. Botafogo da Paraíba. Por que Porque Matadores? deu no Flamengo e depois deu no Inter. No domingo, nós ganhamos na quarta-feira. No domingo, a gente venceu pelo mesmo placar o time do Internacional em João Pessoa. Esse foi de virada. O time tinha Mário Sérgio, tinha Batista, tinha Bill, tinha Bira, chamava do Inter. Uhum. Bira doido, Bira burro. Bira burro, que chamava, entendeu? Nós tomamos um gol com 3 minutos de jogo contra o Inter e viramos o jogo no segundo tempo. Então foi uma campanha que tivesse sido... Hoje não, você pode, qualquer time como o Fortaleza está fazendo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque hoje o Fortaleza e Ceará eles jogam de igual para igual pela condição técnica. Agora é interessante o que você está falando, por exemplo, Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil. O Náutico fez partidas memoráveis contra o Santos do Pelé. Uma vitória do Flamengo, em cima do Flamengo, no Maracanã. Ainda hoje esse time é referenciado na Paraíba, né? Ainda hoje eles prestam homenagem. Vira e mexe, tem algum evento lá no Botafogo. Ceará vice-campeão da Copa do Brasil. Qual é a comemoração que tem? Mas João Pessoa, esse time é visto, esses caras são vistos, sabe? Como ídolos, que comemora quase todo ano. É uma data festiva, né? Tem homenagem e tal. Por causa dessa vitória diante do Flamengo, que até então não tinha sido campeão do mundo, né? A partir daí foi que começou... Olha, para você ter ideia, eu estava vendo uma entrevista do Zico, inclusive eu conversei, o Flamengo veio fazer um Master, né? Em Juazeiro, e eu conversei com a Adílio. Nesse tempo eu trabalhava no canal de televisão, eu tinha um programa lá que eu participava como comentarista e para promover o jogo, a Adílio foi lá e rapaz, nós estivemos juntos lá naquele jogo e aquele jogo foi um divisor de águas, aquela derrota, para o Flamengo abrir o olho. E o Zico disse isso, olha, foi o único jogo que nós perdemos. Em 80 foi para o Botafogo da Paraíba, entendeu? Porque a gente achava que tinha um time melhor do que todo mundo, mas parece que aquela vitória... Depois que perdeu foi que ele só vieram perder, parece que uma partida para o atleta na final. Ele está explicando. Então, são essas coisas no futebol, entendeu? Qual era o torcedor do Flamengo, ou mesmo do Botafogo da Paraíba, entendeu? Que imaginar que o Botafogo venceria o Flamengo no Maracanã, entendeu? Numa quarta-feira, com o Zico, com o Adílio, com o Carpegiani. Inclusive esse Raul. Era Raul... Leandro. Raul, não, Leandro não jogou. Eu acho que era Toninho. Jorginho, não? Não, Jorginho foi depois. Toninho, Figueiredo, Rodinelli Júnior, Carpegiani, Andrade, Adílio e Zico. Aí tinha Tita na frente, Nunes não jogou, Lico não jogou esse jogo, me lembro muito bem. Depois só tinha 2 mexidas, entre outros 2 jogadores. Júnior saiu com o supercílio cortado, ele e o nosso lateral direito, Donato Aires. Então, esse jogo foi tão engraçado que terminou o primeiro tempo 0-0. O nosso treinador Caissara, se ele fosse um treinador medroso, ele teria armado uma retranca, entendeu? Mas segurar o resultado. Segurar o resultado ali. Mas ele foi muito inteligente, porque ele confiou no time da gente, porque sabia do nosso potencial, porque a gente tinha Hélio Show no gol, esse Hélio Show que é ídolo do Ceará. Sim. Tinha Gerailton, que jogou no Náutico, tinha Deca. Dida, Bartolomeu, Catolé, Zé Newton, Nena. Aí é o Icasa. É o Icasa, é verdade. Essa aí é Icasa. Então, espera aí, cadê? Tava bem? Então, o time da gente só tinha um garoto de 20 anos, que era Marquinhos. Deixa eu falar. Nonato, Nicásio, Gerailton, Hélio Show, Marquinhos e Deca. Getúlio, Eduardo, Evilásio, Magno e Soares. Esse time aí, o Zé o Zé é um grande jogador, o Zé tem uma experiência extraordinária. O Getúlio já havia passado pelo Flamengo, o Evilásio também já tinha passado. Então, o Magno era um jogador extraordinário. Então, o time da gente era muito bom.
entendeu? Em termos de não jogava de igual para igual justamente pela essa disparidade física que a gente tinha. Sim. Entendeu? Mas nesse jogo deu tudo certo. O Caiçara chegou, quando terminou o primeiro tempo 0-0, ele disse, olha, se a gente repetir esse primeiro tempo, a gente tem possibilidade de sair daqui com a vitória. Ele não disse mais nada do Nada que de isso. retrancar. Não, vamos jogar Mantém o mesmo jogo. Não, vamos jogar da mesma maneira. A gente abriu o placar, fez 1-0, Tite empatou, a gente desempatou e teve momentos da gente colocar o Flamengo na roda, de tocar a bola. Nesse tempo você podia tocar a bola para o goleiro, girava a bola, entendeu? E foi realmente uma noite memorável para aquele elenco, né? E até para Paraíba. Que até hoje é comemorado, não houve mais outra vitória do futebol paraibano tão expressiva, entendeu? E eles comemoram. E é interessante que não só o Flamengo, né? Você falou, também ganhou também do Internacional. ganhamos do Inter. Não foi por acaso, nesse mesmo campeonato, nós fomos a Belo Horizonte e empatamos com o Cruzeiro de 1-1. Mas tivemos também tropeços. Teve uma das passagens de Zé Eduardo por aqui, né? Que eu conversando com ele conta um negócio bem interessante. Ele disse que o jogo pegado que só, né? Zico endiabado querendo virar o jogo e não conseguia. Ele disse que Nicasso dizia assim, quando o Zico pegava na bola: derruba, que deitado ele não joga. Era o Geraldo. Geraldo é muito gozador. Um cara derruba, que deitado ele não joga. Derruba o homem, Nicasso, que o homem deitado não joga. E às vezes porque o Caiçara, pelo fato de jogar na cabeça da área, Sim. subtendo o quê? Que quem ia dar o primeiro combate era eu no Zico. O Caiçara chegou e disse: olha, não vai correr atrás de Zico. Onde o Zico cair alguém vai marcar. Não era somente o Zico. Tinha o Adílio, tinha todo mundo, entendeu? Não era o Zico. O Zico era a figura para eu ir marcar o Zico. Mas eu ia marcar o Zico, meu amigo, eu ia correr e ia cansar. Foi o que ele me disse. Não, você não vai correr porque você vai cansar. Eu prefiro que você jogue. E eu fui um dos destaques do jogo, entendeu? Porque ele não botou marcação individual para ninguém, porque você não conseguiria marcar o Zico, entendeu? Homem a homem o tempo todo, entendeu? Então, deixa o Zico jogar. E às vezes eu ia pro outro lado, né? Aí o Geraldo disse: ó, o Zico lá. Eu digo: só você que quer ver Zico jogando. Eu também quero, cara. Entendeu? Então, foi realmente uma partida que até hoje, cara, eu acho que vai... Eu chego em alguns lugares e as pessoas lembram desse jogo. Não somente torcedores do Botafogo, mas esportistas, né? E eu sou testemunha disso, que eu já tive algumas vezes em João Pessoa com o Magno, que jogou nesse time, né? E você precisa ver quando eles dizem: esse é irmão do Nicasso, é daquele bigodão? Diga, o tanto de carinho que o torcedor do Botafogo tem por essa equipe, sabe? Eu, particularmente, fiquei orgulhoso, porque eu sou irmão dele e todo mundo referencia, né? Mas todo ano eles fazem lá uma homenagem. E todos aqueles torcedores mais antigos que transcendem, por exemplo, o Breno Muniz, que você conhece muito bem, é torcedor do Botafogo, do Belo. Perfeito. Um menino que tem 25 anos, acredito, deve ser da geração Nutella. E tem uma admiração enorme por esses caras que jogaram lá naquele tempo. Quer dizer, isso vai transcender gerações, já é do século passado, né? Sem querer ser velho, mas essa história já é do século passado. E vai virar séculos aí, pode ter certeza. Outra coisa, a gente fica torcendo que o Botafogo... Eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, pelas equipes que eu joguei, mas especial pelo Botafogo, pelo fato de o Botafogo ter me dado a oportunidade de disputar campeonatos brasileiros, né? E eu fico torcendo que o Botafogo apague essa história, entendeu? Se tornou SAF, né? Mas o Botafogo vai fazer 15 anos que está numa Série C, entendeu? Teve muitos problemas de gestão, essas coisas. E a gente fica torcendo. Eu fico torcendo que o Botafogo consiga chegar numa Série B, que se estabeleça numa Série B, que tenha possibilidade de daqui a 5, 6 anos, sei lá, a longo prazo ou a curto prazo, que ele consiga formar uma estrutura melhor. Ele tem. Porque, para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Botafogo em 78, o Botafogo não tinha um campo para treinar. Entendeu? Eu treinava lá no Campo do 11, que a gente chamava o Campo do 11. Depois não. Tem a ilha a maravilha do contorno, né, que hoje tem campo de futebol, tem uma estrutura melhor. Mas, infelizmente, esse time não surgiu mais no cenário do futebol, nem nordestino. Também isso é exemplo
Piauí não tem, Sergipe não tem, entendeu? Não. Maranhão também não tem. Quer dizer, nós temos o quê? O Ceará, né? Ceará, Fortaleza, Bahia, Sport, Bahia. Pernambuco. Em nível Nordeste, nós temos 5 clubes. Mas a gente fica torcendo que o time do Botafogo ele se reorganize. Quer dizer, hoje tem SAF, tem tudo, e tem uma torcida imensa, porque o outro time lá, o Alto Sport, não tem tanta torcida, que é o rival em João Pessoa, entendeu? Aí tem 13 Campinense. E, infelizmente, o futebol da Paraíba já há algum tempo, a última conquista do futebol paraibano foi Campinense. A Copa do Nordeste. Campinense com Campinense Oliveira Canidé. Oliveira Canidé. Canidé. E já tem algum tempo, né? Já. Depois daí, não foi mais para lugar nenhum. E alguns anos atrás fez uma campanha boa, acho que foi o 13 ou o Campinense, na Copa do Brasil, desclassificando nos pênaltis Fluminense, eu me lembro. Mas é pouca coisa, é pouca coisa. Porque antigamente, meu amigo, se disputava, ó, Campeonato Brasileiro, era Ferroviário, Ceará, aí vinha Sport, Náutico, Santa Cruz, os times do Maranhão, Tuna Luz, Paysandu, Remo. todo mundo disputava esse campeonato, eram 80 e tantos clubes, mas isso dava um prejuízo danado à CBF e foram, entendeu? Foram enxugando, peneirando, até formar o Clube dos 20, né? Que hoje também não existe mais, e formar as 4 divisões, Série A, Série B, Série C e Série D. E hoje, para você chegar, por exemplo, um Botafogo desse da Paraíba, que hoje está na Série C faz muito tempo, é preciso uma estrutura maior. Já chegou umas 3 ou 4 vezes para subir para a Série B e perde na final. Perde nos pênaltis, não sei o que é aquilo. Eu sei, a gestão, todo mundo sabe. Talvez seja. O problema do Piauí, do Rio Grande do Norte e da Paraíba Também o ABC. passa pela casa de aposta e pela problema da arbitragem, né? A Paraíba teve um problema sério com a arbitragem, né? Inclusive juízes, árbitros presos, né? De lá para cá vem tentando se encontrar. Coisa é gestão, notoriamente todo mundo sabe disso. Piauí e Maranhão pelo poder aquisitivo que é mais baixo. E a gente torce que realmente você tem razão, esses clubes têm que subir, que a gente tem 5 hoje na Série A. É de se esperar que não caia nenhum e que suba mais algum, mas a gente só tem o CRB que pode subir do Nordeste na Série B. Né? Então tem que melhorar esse pessoal de Série de D e cheio de C. clube paulista na Série B. O futebol do Rio Grande do Norte também. Não Caiu foi mais muito, pra lugar em função nenhum. disso. Quer dizer, a América e a ABC disputavam. Inclusive, no princípio do Campeonato Brasileiro, né? O ABC fez uma grande campanha. Tem a exemplo também de Louro, que ganhou bola de prata, Alberi ganhou bola de prata. Carlindo ganhou bola de prata. Alberi, verdade. Pois é, Alberi, inclusive, faleceu. Então, o futebol, depois que formaram essas divisões, você foi achatando os clubes do Nordeste. Assim como os campeonatos regionais que encurtaram, acabaram os times pequenos intermediários. Hoje não tem mais. Qual é o futebol? Qual é o time intermediário que pode competir com Fortaleza e Ceará? Chega porque tem que chegar. Mas aí a gente vê a disparidade técnica, financeira. Eu conversei outro dia com o Filinto Tolanda. Ele disse: Papai Nicasso, às vezes, que é treinador, que foi meu contemporâneo no Ceará, ele também era da base de Josué daquele tempo. Ele disse: Nicasso, rapaz, às vezes você vai jogar contra esses times, né? Nós tivemos agora o exemplo foi o Maracanã ou Horizonte? Maracanã que chegou. O Maracanã tomou 2 goleadas do Ceará. Não, foi o Cariri. Maracanã que chegou, tá na Copa do Brasil. Na semifinal. Sim. Tomou de 3, tomou de 4. Tomou de 3, tomou de 4. O Fortaleza ainda encontrou dificuldade porque foi um clássico. Porque de qualquer maneira, Ferroviário e Ceará é clássico, Ferroviário e Fortaleza é clássico. Sim. Quer dizer, o Fortaleza encontrou mais resistência no Ferroviário. Mas o time do Horizonte, do Maracanã, o Ceará não encontrou dificuldade nenhuma para meter 7 gols na semifinal. Quer dizer, um time ser campeão jogando 7 partidas, isso é a prova que os campeonatos regionais, a cada dia que passa, só tem graça quando se encontra os clássicos. Lá na Paraíba, aqui mesmo, só tem graça quando encontra Ceará e Fortaleza. É o manjadinho, né? O nome cai bem, né? Quer dizer,
Inventaram até esse nome, que era uma coisa tão esperada, não é? Pelo torcedor, o campeonato cearense, que criou essa rivalidade entre Ceará e Fortaleza. A gente fez uma matéria agora, recente, para o programa de rádio e TV, que no Brasil, o maior tempo de hegemonia de dois clubes vencendo, né, de pouca alternância, é aqui. São 30 anos que ou o Ceará ou o Fortaleza é campeão. Fora daqui, se eu não me engano, no Pará, que foram 26 anos também o Remo e o Paysandu. Mas, assim, é o manjadinho mesmo. 30 anos, só o Ceará ou Fortaleza. O último título foi em 95, que não foi Ceará-Fortaleza, que foi Ferroviário. Então, enfim, fica nessa história aí. Nem 8, nem 80. Né? Antigamente eram 3 turnos, jogos pra caramba, o ano todinho e tal. Agora são 7 jogos pro Ceará ser campeão. Ser campeão invicto, né? Invicto, né? Ainda coloca esse detalhe. Quer dizer, como fosse um regulamento de Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo acabou, né? Porque agora vai ter... nós teremos mais jogos. É um processo inverso, né? Nosso campeonato tá virando Copa e a Copa do Mundo tá virando campeonato. Campeonato, né? Cara, deixa eu... Voltando aqui ao teu livro, né? Além das poesias, poemas, no finalzinho tem umas frases também, né? Tem, isso aí. E essas frases são de onde? São tuas, é? Bora ver claro aqui. Que eu vou colocar a frase dos outros no livro. Melhor não. São minhas. Vamos ver aqui. A filosofia é uma arte divulgada por muitos e entendida por poucos. O livre-arbítrio pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Perfeitamente. Os medíocres pensam com os pés. Eita, cara, que... A gente só percebe os defeitos da casa depois dela pronta. Também é verdade. Legal. Então, assim, além de poemas, além de fotos... São 100 e tantas frases, viu? Né? Tô vendo aqui. Mas essas 100 e tantas frases tem aí um bom tempo, né? Porque... Sim. Assim, porque às vezes aqui, numa conversa dessa aqui, eu digo uma frase que fica na minha memória. Entendeu? Fica na minha memória. Outro dia agora mesmo, eu tava lendo lá um negócio sobre pedras, né? E eu juntei pedra com destino, né? Eu fiz até uma frase, né? As pedras que eu encontrei no meu caminho alicerçaram minha vida e meu destino. Porque você tem que fazer das adversidades, né? Da vida, dos obstáculos, você transforma ele em pedra e faz o seu alicerce. Tem uma frase muito engraçada que tem aí, que é bem curtinha, mas é muito engraçada. Um amigo meu, a gente discutindo sobre os irmãos, falava em Tarcísio, né? Aí ele disse, Tarcísio é um diamante. Eu disse, meu amigo, mas pedra bruta serve para alicerce. Não é? Pedra bruta serve para alicerce. Verdade. Não é só o diamante, né? Não, o diamante enfeita, né? Mas quem sustenta... Não só o diamante tem valor, né? Não, a pedra bruta também tem valor justamente para alicerçar, não é? Você não faz alicerce com diamante. Você faz alicerce com pedra bruta. Cara, encarou o Flamengo... Deixa eu ver o tempo ali. Encarou o Flamengo no Maracanã. O jogo memorável foi esse ou teve algum outro especial? Não, o jogo... É tanto que... A vitória do Flamengo, do Botafogo da Paraíba, apagou todas as conquistas. Eu nunca fui campeão paraibano, eu participei de campeonatos. Mas pelo fato dessa vitória, apagou a vitória do Inter. Ninguém fala do Inter, da vitória do Inter, só fala do Flamengo. Pois é. Por quê? Por causa de Zico e companhia, da geração de Zico. E no Maracanã. Eu acho que se o Botafogo tivesse vencido o Flamengo lá na Paraíba, teria também a mesma conotação, o mesmo impacto, não é? Mas foi no Maracanã, entendeu? As campanhas que o Botafogo fez em Campeonato Brasileiro, somente, se o Botafogo não tivesse vencido o Flamengo, essa campanha de 80 não teria sentido nenhum, meu amigo. Seria mais uma campanha comum de um time nordestino, entendeu? Empatamos com o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte também, não teve sentido nenhum. O problema foi justamente essa campanha, essa vitória que alavancou aquela campanha. Talvez faça sentido, porque a Paraíba, eu não sei se como um todo, você morou lá e pode dizer maior do que eu, né?
é uma extensão do Rio de Janeiro, porque tem muito paraibano no Rio, né? Então eles se identificam muito com o Rio de Janeiro. E essa vitória é como se eles fossem um carioca vencendo um Flamengo, né? Tem muito paraibano fora do estado da Paraíba, porque é o seguinte, o pernambucano vai para qualquer lugar do Brasil, de São Paulo, é chamado de Paraíba. Quando eu fui para Londrina, que cheguei, entendeu? Eu vinha de onde? Da Paraíba. Os caras pouco me chamavam de Cássio, era Paraíba. Eu digo, não, eu sou cearense. Sou cearense, cara, mas eu tava vindo da Paraíba. Todo mundo que vai daqui do Nordeste é Paraíba. Não sei porquê, se isso é um termo pejorativo, não sei, eu acredito que não. É só um preconceito besta, não é? De sulista. É de mundo que o diga, se é pejorativo pois ou não, né? Pois é. Então essa vitória, cara, deu um sentido tão grande a essa campanha, ao ponto de eu nunca ter sido campeão paraibano, de ter jogado campeonatos, turno, e ter ido embora, ter saído, mas eu nunca disputei uma final de campeonato paraibano. Uhum. Mas eu tenho o respeito do torcedor da Paraíba pelas campanhas, pelo que eu joguei em 78, 79. É tanto que eu retornei em 83 para o Botafogo da Paraíba. O projeto lá não era muito bom. Eu disputei, eu acho que 2 turnos do campeonato paraibano em 83 e fui para o ABC, emprestado. E aí fui campeão em 83 e 84. É porque não era para ser campeão. Saiu para ser campeão em outros lugares lá. E lá eu não fui. Era só para ganhar do Flamengo mesmo. Você foi pra... Ei, Nicásio, um ídolo, cara. Teu ídolo no esporte? Rapaz, ídolo é uma coisa engraçada, o ídolo, né? Eu sou eu vi todas as Copas, entendeu? Uhum. Todas as Copas. Em 58 eu tinha 6 anos, mas eu ouvia a efervescência, né? Meu pai era muito ligado ao futebol, entendeu? Torcedor do Botafogo. E eu via Garrincha, Didi, Zagallo, Amarildo, aquela Copa de 62, a mesma coisa. Eu tenho muita admiração por Pelé, né? Pelé. Mas eu não chego a dizer, não, é meu grande ídolo. Uhum. Não, eu admiro o futebol. Eu acho que, por exemplo, se questiona muito o futebol brasileiro, que é o melhor jogador do futebol brasileiro, depois de Pelé. Não me fizeram essas perguntas, não, assim, em microfone. Mas eu acho que depois do Zico, depois do Pelé, eu acho o Zico o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas se a gente for analisar, nós temos tantos grandes craques, né? Agora contemporâneo, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Aí lá atrás você tem Rivelino. Eu ainda joguei contra Rivelino, entendeu? Mas você dizer assim, um ídolo. Aí eu tenho vários. Garrincha. Joguei com Garrincha numa partida amistosa, aquele bobão, que Garrincha era meio bobo, entendeu? Abraçava todo mundo. Assim, dizer ídolo, o ídolo mesmo... Eu admiro Pelé, Zico, Rivelino, mas não tenho um ídolo assim para dizer, não, esse aqui eu idolatro. Não, não idolatro ninguém. Eu acho que cada um tem sua época. Agora, que Pelé, a gente olhando a história de Pelé, eu acredito que ele seja insuperável. Tem gente que diz que Pelé não jogava. Hoje é que Pelé jogava. Eu acho também. Mas com o preparo físico de hoje, com a fisiologia de hoje, com treinamento específico. Os treinamentos específicos de hoje. Porque Pelé, hoje o jogador tem muito fundamento. Pelé não precisava de fundamentos, cara. Pelé, ele nasceu com aquele de cabecear bem, de dominar, bem, chutava de chutar bem, direita, de esquerda, de ver o ponto futuro. De tudo no mundo, Pelé era aquilo. Pelé era bola. Aí tem algumas semelhanças, quem? Zico tem algumas semelhanças de Pelé. Por quê? Porque explosão muscular, batendo falta, conduzindo, mudando de direção. Então o Zico tem alguma coisa de Pelé, só que não é Pelé. Uhum. Agora me lembrei de um comentarista que eu estava ouvindo, aquele Giovani do Vasco fez uma grande partida. Aí ele comentando, disse... Giovani fez uma grande partida. Uma grande partida de Pelé, só que não é Pelé. Porque eu vi Pelé jogando lá em Juazeiro, eu não joguei contra Pelé. Mas
mas essa admiração de garoto, né? De 58, 62. É o maior, né, cara? É. É o maior. Mas vamos sair desse negócio aí, porque Pelé é um negócio ancestral. Na realidade, sim, vendo, jogando a favor, companheiro ou contra no futebol cearense, quem foi o melhor? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Jogando comigo, Zé Eduardo. Agora, contra você jogar contra. Eu não sei se é porque eu estava iniciando minha carreira e aquilo que eu contei, eu não tinha preparo físico, não tinha nada. Você jogar contra Arthur. Arthur do Carmo. trator. Meu amigo, foi o jogador mais completo que eu vi. Se Arthur tivesse surgido lá para o sul do país, ele teria sido também um fenômeno. Porque o Arthur... Em qual time? Ele jogava? Ceará? Jogava no Ceará. Meu Você irmão. jogou contra ele no contra- Ceará. Ele no Ceará. Ele no Ceará e no Fortaleza. O Arthur, se você botasse no gol, ele jogava. Agora, com a mesma qualidade. Você botava na lateral, você botava de zagueiro, de beco central, de zagueiro central, de lateral esquerdo, de cabeça, de volante, de meia esquerda. Ele jogava em tudo, o cara era completo, entendeu? Aí o Pedro Basílio, eu joguei ao lado do Pedro Basílio. Edmar, eu joguei contra Edmar, entendeu? Eu joguei contra os jogadores, que eu disputei isso aí, eu joguei contra Erandi, contra Samuel, contra o Da Costa, contra Jorge Costa. Aí vamos para o outro lado, para Fortaleza. Aí eu joguei contra Lucinho, contra Hamilton Melo, contra Zé Carlos, contra Chinesinho, contra Lulinha. Lulinha também foi meu companheiro no time do Ceará. Então eu joguei contra contra a nata do futebol cearense. E depois eu joguei ao lado. Então a gente perdia, mas tinha o prazer de jogar contra esses grandes jogadores, meu amigo. Contra esses grandes jogadores. Então, não é brincadeira, não. Estou chegando à conclusão porque é que hoje a gente não tem mais craque como antigamente. Porque desses caras que ele falou, tudinho mamava legal. Hoje ninguém mama mais, cara. Falta combustível para esse pessoal jogar. Será? Vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar o nosso tempo na TV, mas eu queria continuar com vocês mais alguns minutos com a turma do YouTube, pode ser? Ok. Do YouTube e do Spotify. Eu vou finalizar meu tempo na TV e na Fortaleza FM. E Cássio, muito obrigado. Eu que te agradeço. Eu acho tão bom falar de futebol que para mim o tempo não passa. E o tempo passa, você nem vê, né? Não, para mim não vejo o tempo passar, não. Obrigado, não sei meu se é amigo. porque minha cabeça fica, sabe? Fica puxando, meus neurônios ficam aqui pulando na minha Pois cabeça. não para não, moleque. continue que a gente vai falar já no Spotify e no YouTube, tá? A turma da TV Câmara Fortaleza e também da Fortaleza FM, muito obrigado pela audiência de vocês. Satisfação trazer esses personagens que fazem parte da nossa história. Afinal de contas, Maestros da Bola é o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Muito obrigado pela audiência, fica ligado com a gente e conhece aí o YouTube dos Maestros da Bola, que tem mais de 150 personagens. É coisa sensacional, é rico, é um verdadeiro acervo, tá? Acréscimos com Nicásio e Nilôncio. Nilo Facundo, Nicásio Facundo. Sim, você ia falar o quê? Ou você falou o quê? Repete aí. Inclusive tem que treinar a vista, né? Se alguém comentou alguma coisa aí. Quer dizer, Nilo, que antigamente a negada jogava porque... Tinha combustível, que esse pessoal que ele falou tudo em bebia, né? E às vezes treinava e bebia. Bebia para treinar, treinava para beber e jogava. A gente hoje tem um futebol de baixa qualidade técnica, mas não tem mais jogadores com combustível para desenvolver aquele futebol de antes, né? Que tinha alegria, plagiando o Filipão, que tinha alegria nas pernas, o torcedor era muito mais vibrante. Talvez a situação é outra. E de vários que ele citou aí, rapaz, todo mundo era chegado. E é porque eu esqueci Jorge Luiz Cocota. Pois é outro grande jogador. Outro grande Rapaz, olha, se a gente for citar, por exemplo, olha, na década de 70, quando eu comecei a jogar, você tinha Louro. Nunca vi um jogador daquele com tanto preparo físico. Aí você do lado dele tinha Hamilton Rocha. Entendeu? Hamilton Rocha jogou no Brasil todo. Edmar jogou no Brasil todo. Então você tinha jogadores que você, mesmo jogando contra, perdendo, você tinha prazer, você admirava os jogadores jogando, entendeu? Jogadores. Aí zagueiro você tinha Pedro Basílio, tinha um João Carlos. Aí veio essa geração, Josué, Alves,
essa garotada também que já veio dizendo, não, eu quero uma vaga, eu quero fazer a minha história dentro do Ceará, dentro do futebol brasileiro, e fizeram. Aí lá no time do Ferroviário, eu lembro na final de 80, você tinha um meio de campo com Jová, Jacinto e Bibi. Jacinto. Jacinto, um grande jogador, foi pro Cruzeiro. Aí você tinha na zaga, que eu tenho até medo de falar até hoje, Lúcio Sabiá e Celso Gavião. Lá atrás você tinha... Celso não estava ontem lá, não era? Tava não. Você tinha Grilo, você tinha Helder, que são Cândido, entendeu? Tinha Arimatea, que teve 2 Arimatea. Então, o futebol cearense era recheado de craques, sem contar de jogadores que jogavam em times intermediários. Eu formei um meio de campo com Zé Nilton e Cássio de Jová. Aí você tinha Teco-Teco, entendeu? Lá no Guarani de Sobral. Do Guarani de Sobral também tinha Teco-Teco, porque eu esqueci o nome do outro, não sei se era Dudu, não me lembro mais. Tinha Chiquinho do Arara, tinha Barrote. Tinha tantos jogadores. Rapaz, em time intermediário. Valdir, entendeu? É porque no Tiradentes também, o Tiradentes formava bons times. Não esqueceu o Geraldino, né? Geraldino Saraval, que nosso conterrâneo, além de conterrâneo. Então são assim, se você precisa fazer uma relação para não cometer injustiça, como eu ia cometendo com o Jorge Cocota, com o Geraldino. Uhum. E olha que ainda tem muita gente aqui, entendeu? Que foge da minha memória. Muita gente boa, né? Muita gente boa. Quer dizer, em cada time você tinha 8 jogadores de qualidade, tinha aqueles para completar o time, mas você tinha em time pequeno e intermediário, entendeu? Você tinha no Icasa lá, tinha Nena, que era um grande zagueiro, Catolé, Décio Pelé, que jogou aqui também no Fortaleza. Então, cara, a gente fica olhando hoje, qualquer jogador que dá 2, 3 chutes numa bola, entendeu? Vai embora, vai ganhar dinheiro. 100 mil Isso me revolta? Não. É a época. Não, muito pelo contrário. Eu quero que o jogador jogue e faça a sua independência financeira. Eu não tenho culpa da geografia eu ter nascido aqui, ter nascido na época errada. Isso é bobagem. Não, se jogasse hoje, não, meu amigo. Tudo tem seu tempo e sua hora. E tudo na vida não é só dinheiro, né? Quando você faz com prazer. E aí, Cássio, e treinador? Olha, treinador, eu na época do amadorismo, eu tinha um treinador chamado Praxedes Ferreira, que ele às vezes pensava as coisas, mas não sabia transmitir. Mas ele inventava as coisas. Eu tirava um jogador de uma posição, botava no outro, entendeu? E dava certo lá no futebol de Juazeiro. Quando eu saí, eu tive bons treinadores. Caissara foi um dos principais. Erandi Pereira Montenegro no ABC, entendeu? Serginho Amizade também foi uma pessoa que me orientou. Treinou aonde com ele? No Ceará, ele foi treinador no Ceará por um bom período. Dimas foi meu treinador por várias vezes, porque quando saiu o treinador, o Dimas sumia. Será que o Serginho não gosta de mim, hein, cara? Gosta. Serginho é maneiro. Amizade, faz tempo o Dimas conhecia o elenco. Ele vai vir pra cá. Viu? Ele vem pra cá. Me ajude aí, que faz tempo que eu quero trazer Assis Paraíba e Serginho Amizade. Ele vai vir pra cá. Quem é outro? Celso Gavião, Assis Paraíba e Serginho Amizade. Isso aí eu não tenho muito acesso, mas a gente vai conseguir também. E o Nicasso, mas agora o Nicasso veio. Olha, o Dimas conhecia o elenco porque o Dimas foi tudo no Ceará. Eu digo isso porque eu convivi com o Dimas. O Dimas era motorista do Ceará. Porque o Ceará, na década de 80, tinha 2 Kombis, que levava a gente para a praia. Ia treinar em Pacatuba, levava a gente para Pacatuba, em Maranguape, para subir a serra, que eu nunca vi um treinamento subindo serra, mas era bom, a gente fazia higiene mental, entendeu? Aí tinha um Dima que foi tudo amigo da gente, conhecia todo mundo, entendeu? O Dima tem um grande serviço prestado ao time do Ceará. Aí veio o Erandi lá em Natal, foi um grande treinador. E quer dizer, eu tive poucos treinadores, assim. E no Paraná, o treinador, quando eu cheguei,
que pediu a minha contratação, foi dispensado. O outro também subiu do juvenil, que eu nem me lembro mais como é o nome dele. Mas eu tive bons treinadores. E às vezes você tem um bom treinador, entendeu? E tem jogadores já com experiência que te orientam dentro do campo. Sim, também tem isso. Tem isso. O Zé Eduardo era um deles, que orientava a gente, entendeu? É por aqui, é por ali. É porque o futebol em si, hoje não. O treinador paga muito o pato. Mas antigamente, o treinador jogava também a responsabilidade para cima do jogador. Por quê? Porque às vezes você tinha um elenco de 1 ano, 2 anos. Entendeu? Tinha um elenco de 1 ano, 2 anos, você jogava muita responsabilidade para o jogador. Hoje não, hoje o treinador numa terceira derrota vai dispensado, meu amigo. Eu acho Absurdo, né? é um absurdo e um desrespeito. E treinador, olha, eu tenho um raciocínio que eu faço, que a profissão de treinador não existe desgaste profissional. Porque quantas vezes Joel Santana treinou Botafogo, Flamengo, Fluminense, aqueles times? Quantas vezes Renato não ficou... Como é que eu servi ontem e hoje não sirvo? Aí traz o treinador de volta, entendeu? Quer dizer, treinador ele se acostuma em ser contratado e em ser dispensado. Rotina. Vira rotina. Quer dizer, ele está aqui trabalhando, já perde uma partida, perde 2, ele já fica com a pulga aqui atrás da orelha. Hoje ele tem empresário, rapaz, eu já estou na corda bamba. Procura um time para mim. E na hora que cai um treinador lá não sei aonde, o cara já está sendo informado. É desse jeito. Quer dizer, é por isso que treinador tem que ser bem remunerado. Tem que ser bem remunerado. Infelizmente, marginalizaram em nível de Brasil os treinadores brasileiros. Hoje, nós temos essa onda de português, né? Sim. No Brasil, que estão desvalorizando os treinadores brasileiros. Nós temos aí uma geração surgindo, mas nós temos treinadores que estão esquecidos. Será se o Luxemburgo não sabe mais nada de futebol? Hein? Filipão não sabe mais nada de futebol, Abel não sabe mais nada de futebol. O futebol se modernizou ao ponto desses treinadores não saber mais nada? Não, meu amigo. Sabe. É porque eu não sei quem foi que levantou essa bola de marginalizar os grandes treinadores de futebol brasileiro. Quer dizer, os caras não respeitam as conquistas desse cara. Luxemburgo foi vencedor. Um dos maiores, talvez o maior que eu tenho acompanhado. Pois né? Luxemburgo. Filipão foi campeão Muito do mundo. grande Filipão, ano passado, estava trabalhando. Abel não vi mais trabalhar. Entendeu? Aqueles outros que não têm tanto nome, não trabalham mais. Quer dizer, isso é uma estupidez, cara. Isso é uma estupidez. É um desrespeito a quem contribuiu muito para uma conquista de time, para um planejamento. Isso é estupidez. Quer dizer, eu não sei até quando isso vai perdurar em relação a esse treinador. Claro que as coisas se renovam, né? Nós temos uma safra boa também surgindo no futebol brasileiro. Né? Quem está no YouTube? Bom, quem está no YouTube com a gente, a Sandra Bessa, né? Nossa proprietária. Um abraço. Que está curtindo a gente, né? Daniel Silva está mandando um abraço. Um abraço, meu amigo. Com a gente. Você é show. O Maurício Holanda. Olha aí. O pai. Um abraço. Está ligado com a gente. 2 Jotas. O J. Lacerda, do Bom Baiano. Olha só, rapaz. Gente muito boa, ligadíssimo com a gente. E o J. Vasconcelos, lá em Cruz. Legal. Né? Narrador, assim, qualidade. De primeira linha. O Edson Gonçalves, nosso amigo de Juazeiro, que mora lá em Curitiba. Olha aí. Também curtindo a gente. Nossos amigos lá de Cedro, o João Marcos, meu amigo de infância. Teve uma influência muito grande na minha carreira, ele não sabe disso, não. Mas foi o primeiro time que eu joguei no Cedro, eu tinha 12 anos, jogava com ele formou um timezinho society, que depois apareceu esse society, mas ele já formava. Já fazia. Um abraço para João. E ele me influenciou a jogar futebol. Ele formou um timezinho de camisa e calçãozinho, tudo. O Vasco da Gama. Foi o primeiro time que eu joguei. O Maninho também lá em Cedro e Aliduína. Meu abraço, jogava muita bola com a gente. O Carlos Alberto, editor do livro, está curtindo a gente também. Coisa boa, rapaz. Curtindo, acompanhando a gente.
Né? Obrigado a todos vocês. Por enquanto são esses os nossos curtidores. Aproveitando, como é que a gente consegue esse livro aqui, cara? Quero comprar um para mim. Como é que a gente faz? Esse é seu. Rapaz. Esse livro está sendo lançado sexta-feira na Bienal do Livro, no stand da editora Prêmios, 93 e 94. E fica à disposição também durante toda a Bienal. Né? E os contatos da gente, para que quem quiser adquirir possa comunicar-se, né? Para poder adquirir. Está disponível. Você deu o seu contato, que eu vou para Juazeiro, vou voltar. Então, na Bienal, dia 6... Dia 6, sexta-feira, 17 horas. Está sendo lançado. Não, sexta-feira, dia 4, né? Sexta-feira, dia 4. Dia Dia 6 é o seu É o evento meu que você evento, estava trocando aí, né? Yeah. Então, dia 4, sexta-feira. E aí fica disponível aí para a galera toda que desejar. É só entrar em contato com 9624-5713 para adquirir o livro. Olha, esse livro é muito bom porque é leve. Sim. Você pega, tá ali na cabeceira da cama, você dá uma olhadinha, onde você abrir tem uma poesia. Não é um livro de ficção, não é um livro de... É um livro que você abre, olha, tem essas frases. Essas poesias são antigas? Muito antigas. Por que não lançou logo isso aí, mano? Rapaz, a minha Pergunte por que ele lançou, que fica mais fácil de responder. Eu lancei pelo seguinte, eu já estava tudo digitalizado, eu mostrei a Nilon, eu disse, rapaz, vamos... Eu tenho uma amiga lá em Juazeiro que eu mostrei para ela, disse, como é que você comete um crime desse e já não publicou um livro desse? Não. Aí eu mostrei para ele, não, vamos fazer. Eu digo, tá bom, vamos fazer. Agora, você se responsabiliza por tudo. Eu não movo uma vírgula. O que eu tinha que fazer, já fiz. O que eu tenho que... Esse aí tem poesia que tem 30 anos, meu amigo. Começou do Ceará, tem muitos aí. E tem outro pronto, já tem outro pronto. Eu tô sabendo. Tem um outro livro pronto. Tem um de poesia, mas ele não quer lançar o segundo de poesia. Ele quer lançar as resenhas do futebol, os causos do futebol. Que vai ter o mesmo nome, o Atleta e o Poeta Causos, né? Legal. Que tem muita coisa de muita gente. Eu tô dentro também desse aí. Pois é. Vamos lá. Ó, o Carlos Falcão, ele aparece aqui e fala boa tarde. Ele fala um bocado de coisa que eu não enxergo. Eu enxergo. Carlos Falcão, a gente muito boa, foi jogador de futebol, viu? Na base do Santa Cruz. Muito bem. Acompanha a gente, sempre na gente ele acompanha a gente. Aqui e lá na Torcida Cara, Jovem Pan News. Está sempre ligado com a gente, assim como o Nicodemos Bessa também, que acompanha abraço, a gente. Abraço, grande abraço. Beleza, então, dito isso, a gente ruma para o final de mais um episódio Maestros da Bola, com este cara, Nicásio, que tem história. Lá em Natal tem um comentarista chamado de Maestro. Olha aí. Maestro, coincidiu... Cara, tu foi técnico também, não foi? Ou não? Fui. Técnico? Fui técnico da seguinte maneira. Eu tinha... Para mim, ser treinador de futebol era ser treinador e não ter medo do fantasma do desemprego. Uhum. E na época que eu fui técnico, o futebol de Juazeiro não tinha, foi em 88, 92, não tinha a estrutura de hoje. Eu não sei se é porque eu não tinha um manejo, né? Eu tinha medo de cometer injustiça com determinadas pessoas, de levantar a voz para determinado jogador. Essas coisas da minha alma, né? Uhum. Porque para ser treinador de futebol, você tem que ser linha dura, né? Linha dura. Apesar de você primeiro ter que conquistar o grupo, né? O grupo. Porque existe uma coisa no futebol, em quem comanda futebol, que tem jogadores que você conquista e que ele joga para você. Tem. Eu jogava, eu me sacrificava para recuperar uma contusão, uma coisa, para poder jogar. E tem jogador que não está nem aí, tanto faz estar jogando como não. Mas tem jogador que joga para a namorada, para a mulher, para a torcida. Eu jogava para mim, às vezes. Não, eu jogava para mim, eu jogava para o treinador também. Então, essa situação de comandar, de lidar com gente, tem pessoas que não dão certo de jeito nenhum. Eu não dei certo no futebol justamente por isso. E por outra coisa, pela ingerência. Não admito ingerência. Quer dizer, você treina uma semana toda em um time. Chega um dirigente, não, põe aqui meu jogador. Aí você perde a moral pro jogador que você escalar e perde
totalmente o comando para o grupo, entendeu? Que treinador é esse? Eu treino e não jogo, entendeu? Então, diante dessa situação que aconteceu comigo, não, eu não quero ser treinador. Mas fui, por 2 vezes, auxiliar técnico no Icasa em Série B, entendeu? Eu dizia que eu ficava com a banda podre, né? A banda podre é aquele pessoal que não viaja, que fica, entendeu? O time vai para São Paulo, vai não sei para onde e fica 12, 13 jogadores, entendeu? Diz, Nicásio, quem devia ser o treinador era você. Eu digo, se eu estivesse lá, o papo era a mesma coisa, entendeu? Mas eu não me arrependo de não ter enveredado pela essa profissão de treinador, porque eu não ia... Outra coisa, vou ser sério. Aquilo que me tira o sono, eu não quero. Eu gosto muito de dormir. E teve uma oportunidade, quando eu era treinador do Icasa do Guarani, que eu passei uma noite sem dormir, não sei porquê. Eu digo, não dá certo, tô fora, entendeu? Eu podia até ter me especializado em outra coisa dentro de um time de futebol, mas para ser treinador mesmo, entendeu? Eu não tinha perfil, não tinha perfil para ser treinador de futebol, não. Ainda tenho perfil de ser um auxiliar técnico, entendeu? De orientar garotos na base, essas coisas, mas para ser treinador hoje também já está muito tarde, que eu já estou, não diria ultrapassado, né, dentro do futebol, mas já estou com a idade bem avançada para sofrer o estresse que treinador sofre. Imagina. Você olha semblante de treinador, meu amigo, puxado. Você pode prestar atenção. Tem treinador que envelhece 10 anos em 5. Eu não quero envelhecer, meu amigo. Eu quero me manter jovem. Meu parceiro, obrigado, hein, cara? Nada, eu que agradeço, meu amigo. Verdade, muita satisfação te receber aqui. Agradeço de coração a oportunidade que a gente tem de bater papo. É reviver, né, aquilo que eu fui no passado. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro. Junto. Nilo Facundo, obrigado, cara. Aguardemos os próximos. Com certeza. A turma do YouTube, se inscreve neste canal, deixa o seu like e hypa esse vídeo também, tá bom? Vai lá, conhece aí todos os vídeos que nós temos, são vários episódios, além dos cortes, muita coisa boa. E também no Spotify, estamos por aqui com vários episódios também. Muito obrigado por todos vocês, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.